Sou o Edu. Algumas pessoas me chamam de maluco, outras me chamam de exagerado, outras dizem que eu viajo demais e tá tudo bem, porque enquanto elas colocam rótulos, eu observo o jogo funcionando. Eu falo com você agora como se estivesse conversando cara a cara, sem roteiro bonito, sem fantasia, sem filtro. Desde cedo disseram pra você que você é livre, que você escolhe, que você decide, que a sua vida está nas suas mãos, mas ninguém nunca te mostrou quem construiu as opções que você chama de escolha. O livre-arbítrio que te ensinaram é uma mentira conveniente para o sistema e para a religião. Porque escolha real não existe quando existe medo. E tudo que te ensinaram foi baseado em medo. Medo do inferno, medo do castigo, medo de errar, medo de não ser aceito, medo de ficar sozinho, medo de não ser nada. Isso não é liberdade. Isso é condicionamento. Existe uma voz dentro da sua cabeça que fala o tempo todo, comentando, julgando, cobrando, pressionando, comparando, dizendo o que você deve fazer, quem você deve ser, o que é certo, o que é errado, e você cresceu acreditando que essa voz é você. Mas ela nunca foi você. Essa voz foi programada. Foi implantada pela família, pela escola, pela religião, pelo sistema, pela culpa, pela promessa de recompensa futura. A neurociência deixa isso claro. O cérebro cria padrões automáticos desde a infância, porque obedecer era necessário para sobreviver. E o que começa como adaptação vira prisão, vira piloto automático, vira uma identidade falsa que você chama de eu. O sistema sabe disso. Ele não precisa te vigiar o tempo todo, porque ele colocou um vigia dentro da sua mente. Uma voz que manda você obedecer sem questionar. Uma voz que te dá a sensação de controle, enquanto decide por você. Você acha que escolhe, mas a maioria das suas decisões já foi tomada pela programação emocional que colocaram em você. Arthur Schopenhauer disse algo que desmonta tudo isso. O homem pode fazer o que quer, porque o querer nasce de causas que ele não escolheu. Nietzsche foi ainda mais fundo quando falou sobre olhar para o abismo. Ele estava falando desse momento aqui, do momento em que você para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. E quando você olha de verdade, você encontra o monstro. Não o sistema lá fora, mas o condicionamento aqui dentro. Por isso a maioria foge. Religião oferece respostas prontas para não deixar você pensar. O sistema oferece rotinas prontas para não deixar você sentir. Ambos prometem algo depois, depois da morte, depois do sacrifício, depois da obediência. Sempre depois. Enquanto isso, você vive como um peão num tabuleiro de xadrez, andando para frente achando que está avançando, sem perceber que foi colocado ali para ser sacrificado. O rei nunca vai para a guerra. Quem morre são os peões. Winston Churchill, que conhecia o poder por dentro, deixou escapar uma verdade incômoda. A força de um sistema não está só em quem manda, mas em quem obedece sem questionar. A prisão perfeita é aquela que o prisioneiro não percebe. E o começo da libertação não é lutar contra o sistema. É perceber a voz que te controla por dentro. É ouvir o medo e não correr. É sentir o impulso e não reagir no automático. É questionar a culpa antes de obedecer. Isso é olhar para dentro. Isso é encarar o abismo. Isso é o despertar que Nietzsche falava, não bonito, não confortável, não espiritualizado, mas cru, silencioso e solitário. Talvez muita gente me taxe como maluco por falar isso. Talvez digam que é exagero, que é paranoia, que é teoria. Mas quando você começa a olhar para dentro, quando começa a observar seus pensamentos, seus impulsos, seus medos, suas crenças, quando começa a prestar atenção de verdade, você percebe que tudo isso sempre esteve aí. E aí você entende que não é loucura. É lucidez. Enquanto eu puder falar, eu vou falar. Sobre religião, sobre sistema, sobre controle, sobre mentira, sobre tudo aquilo que tentam esconder atrás de medo e promessa. Talvez daqui a alguns anos isso seja perigoso de dizer. Mas enquanto eu tiver voz, eu vou usar. E se isso fez sentido para você, compartilhe esse vídeo. Comenta o que isso mexeu aí dentro. E se você conhece alguém vivendo no piloto automático, manda isso para essa pessoa. Porque quando você começa a enxergar o jogo, não tem mais volta. Bem-vindo ao jogo.